E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a última parte da atividade que foi passada aí na última videoaula, beleza? Bora lá! Pessoal, a partir da leitura que foi solicitada aí para vocês na página anterior, a questão fala o seguinte: o que a opinião comum pensa da civilização grega? Bem, segundo o texto, a civilização grega tem a ideia de que ela acabou com as invasões bárbaras lá no século II e III e que literalmente ela vai ser esquecida durante a Idade Média, deixando apenas de reaver essa sua cultura durante o período do Renascimento, ocorrido lá entre os séculos XIV e século XVII. Questão 2. De acordo com o texto, a civilização grega morreu? Justifique sua resposta. Bem, o texto deixa bem claro aí que a civilização grega não morreu de fato, mas sim que ela vai ser resgatada várias vezes ao longo do tempo nas chamadas renascenças, que na prática são os períodos onde a cultura greco-romana, ou também a cultura clássica, como eu também é chamado, vai ser resgatada, vai servir como fonte de inspiração, vai servir como base para o desenvolvimento das artes, das ciências, da tecnologia. Questão 3. Cite do texto quais foram as renascenças ocorridas durante a história. Bem, a primeira delas, que foi chamada de proto-renascença, vai ocorrer lá durante o período de Carlos Magno, né? À frente lá do primeiro império sacro romano germânico, durante a Idade Média. Carlos Magno ele vai se colocar na condição de alguém que vai buscar dar vida novamente a todo o prestígio, a toda a tradição do Império Romano. Algo que vai acontecer também com o de Chartres e de Salisbury. Mas a Renascença, como nós conhecemos, aquela que é propriamente estudada lá, provavelmente vocês estudaram com a professora Johanna no ano passado, ela só veio ocorrer durante o século XIV e se estendeu até o século XVII, que essa Renascença aí vai ser um período de real rebusca da cultura greco-romana, de uma valorização extrema do ser humano através do conceito de humanismo, um momento que o teocentrismo vai sendo deixado de lado e vai ser passado a coroa da mentalidade ao homem, caracterizando o antropocentrismo. Como também mais tarde nós vamos ter os chamados classicismo, francês, inglês e alemão durante a República de Weimar. Questão 4. Explique o que significa a frase "o humanismo é um exame de consciência". Bem, o humanismo é um conceito que eu acabei citando, né, na questão anterior, e ele se refere à ideia de julgar a cultura vivida naquele momento através de padrões e aspectos semelhantes àquela que eram comuns na civilização grega. O humanismo vai ser um conceito que vai nascer lá na Grécia Antiga e que vai se estender ao longo dos séculos através desses movimentos de renascença cultural. Questão 5. De acordo com o texto, a cultura grega é insuperável? Qual a sua importância? Bem, pessoal, é claro que até hoje muitos veem o padrão de cultura, de beleza, as noções estéticas greco e romanas como se fossem as mais perfeitas, idealizadas como o ápice da civilização humana, mas na prática elas foram apenas as primeiras, e não significa que por serem as primeiras elas não possam ser superadas, mas sim que elas são a base de estudo, a base de conhecimento que permitiu o desenvolvimento das outras culturas, inclusive da nossa cultura. Pode-se dizer, por exemplo, aqui no Brasil, que a nossa língua, o português, vem diretamente das línguas latinas, que é uma herança da cultura greco-romana, em especial da cultura romana.
Já na última parte da atividade, em dialogar com o saber, a questão 1 fala: você acha possível uma pessoa nos dias de hoje crer na religião da mesma maneira que séculos atrás? Justifique. Bem, pessoal, isso daí é uma questão muito relativa. Eu já vi pessoas que não acreditam em nada, já vi pessoas que acreditam em Deus, já vi pessoas que acreditam em Alá, em Yahvé, já vi pessoas que acreditam no mundo, na sabedoria, nos homens. Então, na prática, o tipo de credulidade vivida hoje talvez se distancie muito da religiosidade que foi cultuada, que foi praticada ao longo dos séculos anteriores. Mas é possível sim que existam pessoas que ainda têm essa reminiscência, essa mesma postura, por exemplo, do que seria temer a Deus, seguindo a lógica de uma Idade Média, por exemplo. Já a questão 2, para você, é melhor confiar no que a tradição ensina ou criar novos valores? Novamente, uma questão aí bem pessoal, né? Mas, a partir do meu ponto de vista, acredito que a tradição ela nos ensina muito. Todo conhecimento que vocês aprendem na escola é um conhecimento tradicional. Todo conhecimento que vocês aprendem entre seus colegas, dentro da cultura humana, tende a ser algo que já foi pensado, que já foi elaborado em outros tempos e que perpassou ao longo das eras a sua permanência como verdade, como valor, como hábito. É claro que é importante também criar novos valores diante de uma cultura que está se renovando a todo momento. Então acredito que é necessário sim confiar na tradição, mas tomar ela como base, como princípio e ponto de partida para o desenvolvimento de novos valores. E a última questão, em sua opinião, estados políticos, as leis, bem como a ordem que eles trazem, são mesmo a melhor maneira de viver em harmonia? E aí tem uma imagem, o nazismo é o símbolo da crise política do século XX. Como esse movimento pode acontecer? Inclusive, lá em História, nós vamos trabalhar daqui a pouco com isso, no próximo ou no segundo próximo capítulo. Bem, pessoal, o Estado, as políticas, as leis e toda a ordem que eles propõem para nós hoje, talvez amanhã não sejam os mais adequados. E é por isso que ao longo dos tempos, os homens vão modificando a sua estrutura política, desfazendo leis, adicionando novas, colocando uma constituição inteira na lixeira e criando uma nova. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, acredito que a gente já teve mais de 7 constituições diferentes. Então, é necessário que seja analisado cada um dos casos. Mas eu gostaria de saber de verdade a opinião de vocês. O que é que vocês responderam aí nessa questão 3? Eu vou querer que vocês deixem aí nos comentários, tá certo? Para eu dar uma curtida e comentar junto com vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Eu sei que vocês devem ter percebido aí que as questões agora estão respondidas pelo professor, como eu gostava de responder para vocês no quadro. Isso daí vai ser foi uma sugestão da nossa querida colega Naomi, que comentou no vídeo anterior, lá na disciplina de História, e acabou sugerindo isso daí. Então eu gostaria de agradecer a Naomi, né, pela ideia. Eu acredito que vai facilitar não só ela, mas de outros colegas também, o segmento das aulas. E gostaria que vocês se sentissem à vontade para sugerir, para comentar, para dar dicas da qual eu posso utilizar para melhorar minhas aulas, tá certo? Também queria que vocês fizessem a leitura do próximo capítulo do livro de filosofia, já que na próxima videoaula eu já vou iniciar com conteúdo novo, então eu quero que vocês estejam afiadíssimos para o próximo vídeo. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais, nono ano.